O presidente Michel Temer sancionou agora há pouco o projeto de reforma trabalhista aprovado pelo Congresso Nacional. A nova legislação altera regras da CLT e entrará em vigor daqui a 4 meses. No fim da manhã, o governo enviou ao Congresso uma minuta com os pontos da medida provisória com a qual pretende alterar a reforma trabalhista. A MP faz parte do acordo que o governo fechou com os senadores da base para que o texto que chegou da Câmara não fosse alterado no Senado. Na terça-feira, a gente falou aqui, né, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que a Casa não iria aceitar mudanças na reforma trabalhista. Mas ontem, viu, Vera, o deputado mudou de opinião e disse que não vai colocar em votação a medida provisória. Tudo depende do texto. Portanto, aprovada aí a reforma trabalhista e sancionada pelo presidente Temer. Agora fica essa dúvida quanto ao imposto sindical, né? Que ontem o Temer e os ministros fizeram questão de dizer que tinha acabado o imposto sindical, que essa era uma página virada no Brasil, que era importante deixar isso claro, que não voltaria mais sob outra roupagem, e agora já tem um monte de ambiguidade de novo na praça, se isso vai constar como um contrabando nessa medida provisória. Isso é importante, porque isso muda uma das diretrizes da reforma trabalhista, né? Uma das diretrizes da reforma trabalhista é a pessoa não tem de pagar mais compulsoriamente um imposto para os sindicatos que não, muitas vezes nem as representam. Elas pagam, se quiserem, para sindicatos, desde que se sintam por eles representadas. Isso é muito mais democrático, isso é muito mais transparente, isso é muito mais moderno em termos de legislação. Vamos ver se o governo vai ceder ao lobby das centrais sindicais e vai voltar. Tem que ver o apoio que ele teve no Congresso, entendo, para essa questão envolvendo a CCJ e agora no plenário. Tudo está relacionado, né, Patrick? Ele precisa do apoio do Solidariedade, de outros partidos que têm líderes sindicais na sua base. Então, a gente tem que ficar acompanhando com lupa isso. Outra coisa é o Rodrigo Maia. Certamente, esse recuo dele tem a ver com o fato de que ele vai precisar do apoio do Senado se quiser se eleger numa eventual eleição indireta. Ele está ali se equilibrando entre o apoio ao governo e uma sondagem de terreno para ser candidato. Se ele sentir que o governo vai se inviabilizar e, apesar da vitória de hoje na CCJ, ainda corre o risco de perder no plenário, ele vai seguir com essa campanha meio disfarçada e meio declarada que ele tem feito. Para isso, ele não pode se indispor com o Senado como um todo, como ele havia feito. Então, foi um recuo político também. É isso. Andreasa. Oi. Vocês sabem que eu sou um grande entusiasta do fim do imposto sindical obrigatório. Acompanhei a tramitação do projeto do deputado Paulo Eduardo Martins, do PSDB do Paraná. Ele era desvinculado da reforma trabalhista, foi incorporado a ela num movimento muito habilidoso do relator do projeto da reforma trabalhista, cujo nome me escapa agora, me desculpem. E aí, uma vez que foi aprovado e agora sancionado pelo presidente, havia, no entanto, a desconfiança de que, no conjunto de medidas provisórias que o Temer apresentará, reformando a reforma trabalhista, estaria uma alternativa ao imposto sindical, quer dizer, algum mecanismo que manteria a contribuição sindical obrigatória, ainda que num prazo de transição. Hoje, o governo foi bastante explícito em dizer que não faria isso, ou seja, não voltaria do presidente a um mecanismo que refizesse o imposto sindical. Como ele pode ser refeito agora? Como ele pode ser transformado? Surgir alguma alternativa que o substitua para agradar a pelegada? E essa base, Solidariedade, etc., que está Paulinho da Força, esses patriotas, né? Por meio de emenda, né? Por meio de emenda dos parlamentares agora na volta ao plenário. Essa é a desconfiança. Vamos ver o que acontece. O que vai acontecer, Marcelo Madureira? Eu andei pesquisando aí, ouvi falar que vão criar uma espécie de contribuição, uma contribuição social, ou seja, os sindicatos estão tramando um jeito de meter a mão no bolso da viúva, né? Na caixa geral do governo para continuar recebendo as suas mamatas. Você acaba com a contribuição, né, com o imposto sindical obrigatório,
né? Mas os sindicatos e as centrais sindicais passariam a receber aí diretamente do Tesouro o que seria um fundo partidário, teria um fundo sindical. Eu acho que seria um absurdo, seria o início de mais uma guerra, dessa vez para acabar com esse tal de fundo sindical, né? Não é nem esse o nome, mas eu procurei me informar, vi que existe esse movimento, existe um certo acordo aí por trás dos panos para que se faça isso, para que se passasse a reforma trabalhista. Se isso acontecer, meus amigos, realmente é mais uma derrota. Agora, do jeito também que estão as contas públicas, do jeito que está o cofre do Brasil, pode ser mais uma daquelas promessas que você não tem como cumprir, né? Espero que na pior das hipóteses, a gente fique por aí. Uma promessa que não se pode cumprir.